Queridos, graça e paz, Pastor Paulo, estamos aqui para mais uma aula da nossa série Armas da Batalha Espiritual. Hoje estudaremos a lição de número 9, que tem por tema a vigilância. Estaremos falando sobre isto nesta lição de número 9. Quero agradecer a Deus por cada professor, de cada obreiro, de cada obreira, irmão, irmã, jovens que têm se colocado na brecha para estar ensinando, discipulando, mentoreando na sua igreja, na sua casa, na sala. Deus abençoe em nome de Jesus. Se já não estiver colhendo os frutos desta semeadura, logo logo vocês estarão colhendo com certeza os frutos desta semeadura. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso presidente, o apóstolo Rubens Gomes, a sua esposa, a bispa Paula, os nossos presidentes, tanto nacional como fora do Brasil, das igrejas A Palavra de Cristo. Deus abençoe também o nosso amigo bispo Marcelo Alencar, que é o escritor da atual revista, que Deus continue abençoando. Também é diretor do Instituto Bíblico Antônio Gomes, o Instituto conhecido também como IBAG. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Márcio Figueiredo. O Bispo Márcio é o diretor executivo das nossas revistas e também coordenador das igrejas A Palavra de Cristo no estado de São Paulo. Deus abençoe em nome de Jesus. A lição é a lição de número 9, queridos. Mais uma vez, quero dizer aos irmãos, estamos a cada lição, a cada gravação, tentando enxugar o máximo de tempo possível para ficar mais prático, para ficar uma aula menos cansativa, para também não roubar tanto tempo assim, a fim de você estar também fazendo suas pesquisas, lendo, relendo aquilo que você já escreveu na sua casa. Lembrando que aqui é apenas subsídios para lhe ajudar, para acrescentar aquilo que você já leu, já estudou e até mesmo já escreveu. Que isto possa te ajudar. Sendo assim, eu não estarei lendo os subtópicos como de costume. Estarei lendo sim cada título dos subtópicos para destacar ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas não estarei lendo a fim de ganhar um pouco mais de tempo e deixar as nossas lições mais práticas. Mas, entretanto, obviamente, estaremos falando sobre os tópicos, subtópicos que está inserido na revista. Amém, meus irmãos? Então, lição de número 9, autor Bispo Marcelo Alencar, texto base, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Este é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 ao 9, que estará sendo utilizado em nossa lição. Bom, meus irmãos, antes de lermos ou comentar sobre a introdução, eu quero dizer para os irmãos alguns pontos do livro de 1 Pedro. Bom, eu fiz um rascunho sobre o livro do apóstolo Pedro, que, por sinal, é o escritor por volta, irmãos, dos anos 60 a 64 depois de Cristo, na época que quem estava reinando era Nero, um déspota, um tirano, um tipo de anticristo que se opôs contra a igreja, contra a obra, contra a pregação do evangelho, onde os cristãos, durante essa época, foi muito perseguido, sofreu demais, questão de injustiça, pressões sociais. Eles também passou por situações de tribulações intensas, tiveram que fugir, uns foram mortos
muitos foram mortos nesta época, e o propósito da carta ou da epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, é fazer com que os irmãos sejam perseverantes, fazer com que os irmãos continuassem a ser vigilantes em meio às pressões, aos sofrimentos que estavam sendo impostos por esse tirano imperador conhecido como Nero. Bom, ele vai escrever, queridos, como apóstolo, como pastor e principalmente como testemunha ocular dos acontecimentos de Cristo. E por isso que ele vai oferecer em seu livro instruções práticas, teológicas sobre santidade, submissão a Deus, esperança e principalmente sobre a vigilância espiritual. Caminhando para a introdução, utilizando as questões do livro de 1 Pedro, o qual foi escrito para os irmãos que estavam basicamente ali na Ásia Menor, devido à situação de perseguição, de fuga dos irmãos, o apóstolo Pedro ele vai escrever, e já entrando na introdução, falando sobre a vigilância constante, que deve ser uma característica, ou uma das características de um crente, de um cristão, de um salvo. E, queridos, o que me chama mais atenção nesta lição, que tem por tema, por sinal, tem por tema a vigilância, o que chama-me a atenção é que quem está falando sobre a vigilância, é que quem está falando sobre a constância na vigilância é o apóstolo Pedro. E quem que é este apóstolo? Esse é o apóstolo que antes era discípulo, antes de ser discípulo era um pescador, que você conhece muito bem a história, é alguém que viveu a questão da vigilância de forma prática e não teórica. Ele está falando de algo que ele viveu. O apóstolo Pedro está falando sobre a vigilância, mas um tempo atrás, o mesmo apóstolo falhou na questão da vigilância. Consegue perceber? O apóstolo Pedro, na época que Cristo estava na cena, na ocasião, estava ali sofrendo, estava passando por angústias quanto ao pecado da humanidade, para que assim fosse colocado sobre cada um dos pecadores a oportunidade de salvação. O apóstolo Pedro, ele, antes de ser apóstolo, falhou na questão da vigilância, traindo o mestre. Você sabe muito bem essa narrativa onde Pedro falha na questão da vigilância. Muito bem, mas Deus sempre dá novas oportunidades. Pedro recebeu esta nova oportunidade e tornou um marco, tornou um exemplo, tornou uma figura que é modelo para nós hoje, cristãos, principalmente na vigilância. O cair é do homem, mas a pergunta a ser feita é: vai continuar caído ou vai se levantar e aceitar a oportunidade que é grande, que é valiosa, que é a maior das oportunidades que o homem pode receber? O que faremos? Vamos continuar deitado? Vamos continuar caído? Ou vamos aceitar esta grande oportunidade para mudar a nossa vida, o nosso ministério, o nosso chamado e principalmente o nosso legado? Pedro, ele traiu, caiu, não foi vigilante nesta ocasião, mas recebeu a oportunidade. E Pedro deixou-nos um legado de vigilância. O legado de Pedro de vigilância suplantou, apagou
cresceu sobre a falha da vigilância. Você vai estudar a respeito do apóstolo Pedro e você não vai colocar como método principal a falha da falta de vigilância, mas você vai colocar na história de Pedro, no testemunho de Pedro, na pregação de Pedro, no legado de Pedro, o que ele deixou para nós, a vigilância, após a sua queda. Então, querido, você pode falar isto na sua sala de aula. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Aceita a oportunidade. Mude o seu legado. Mude o pensamento das pessoas a seu respeito. Pedro fez isto. Não é impossível. Com Cristo, nós podemos todas as coisas. E uma delas é mudar o seu legado. Agostinho ele vai dizer: o diabo é um cão acorrentado. Só alcança quem se aproxima dele. A vigilância que Pedro vai nos ensinar aqui é isso. Satanás ele está acorrentado, mas por falta de vigilância, muitos cristãos têm se aproximado dele. E ele tem, irmãos, devorado. Ele tem destruído vidas e mais vidas, ministérios e ministérios, chamados e chamados, porque faltou com a vigilância e se aproximou demais de Satanás. Então, atentamos para esta lição, que para mim julgo ser uma das principais da lição da série das armas da batalha espiritual. Muito bem, meus irmãos, vamos falar sobre o ponto de número 1. Subtópico de número 1, que tem por título Desvendando a Vigilância, uma análise de 1 Pedro 5, do verso 8 ao 9, o qual lemos alguns minutos atrás. Bom, queridos, eu quero apresentar para os irmãos alguns subsídios neste ponto, para que você acrescente naquilo que você já leu e estudou. Bom, aqui a gente vai estudar basicamente os versículos lidos de 1 Pedro 5, o versículo 8 e 9, que vai apresentar alguns dados bem interessantes para que nós possamos apresentar para os nossos irmãos na igreja. O primeiro ponto que Pedro vai destacar no texto lido e referido é: sede sóbrios. O que isto significa, pastor Paulo? Ser sóbrio no grego traz a ideia de ter uma mente disciplinada, não embriagada com paixões e ansiedades ou enganos do mundo. É eu estar cônscio, ciente, ter a mente sã, ter sabedoria, discernimento daquilo que eu estou fazendo, principalmente no âmbito espiritual. Quando eu digo principalmente no âmbito espiritual, não estou anulando nada no campo físico, onde Satanás também trabalha e joga as suas setas. Mas já estudamos que a nossa luta espiritual, ela é no campo espiritual, que acaba se refletindo no nosso mundo físico. Porém, eu preciso ter a mente sóbria, eu preciso estar com a mente sã para identificar aquilo que é bom para mim, aquilo que Deus quer para mim. Eu devo estar alinhado com os desejos e a vontade de Deus. E por isso eu preciso ter uma mente sadia, limpa, pura diante de Deus. Outro ponto que vai ser colocado no texto é a palavra vigiai. No grego traz uma ideia de estar alerta, estar desperto, espiritualmente acordado. Você lembra da época que Gideão leva os homens até o riacho para poder beber água?
Fique atento, Gideão, para ver como eles irão beber da água. Então tinha gente que estava colocando a cabeça dentro do rio. Tinha gente que não conseguia ver e ouvir, porque estava com a cabeça submersa. Enquanto outros estavam pegando com as mãos e levando a boca, para não perder a visão, para não perder a audição, para não perder o movimento. Isto é vigilância, é a pessoa estar atenta, é estar vigiando em todo o tempo. Não é de praxe, não pode ser da natureza do cristão colocar na sua mente, por exemplo, não estou em guerra, então eu posso fechar os olhos, eu posso colocar minha cabeça dentro do rio, eu posso ficar tranquilo. Queridos, Satanás não dorme, Satanás não pisca, Satanás não se cansa, Satanás não perde tempo. O menor momento da falta de vigilância, Satanás te devora sem mastigar. Satanás te destrói. Por uma falta de vigilância, por menor que seja ela. Então não perca a vigilância. Olha só, este verbo vigiar, ele foi usado muito por Jesus no discipulado de seus discípulos. Ele fez com que os seus discípulos fossem mentoreados e ouviu por diversas vezes esta palavra, vigiai, estar atento, porque os tempos que sobrevirão serão tempos difíceis, trabalhosos, serão tempos de dores, tentações e tribulações, principalmente para vocês. Então, vigia, esteja atento. Outro ponto que vai ser destacado no texto é que o diabo, Satanás, ele anda em derredor. A expressão que é posta no texto, que anda em derredor, está indicando, primeiro, um movimento contínuo. Consegue perceber, querido? Que você não pode pôr a cabeça dentro da água? Percebe que você não pode piscar? Que você não pode dormir? Porque Satanás, ele se movimenta em um ato contínuo. Nesta vida, enquanto nesta vida, Satanás não vai parar até conseguir destruir você, destruir sua casa, a sua família. Então a primeira impressão que temos, a primeira ideia que temos é que Satanás, ele se movimenta, e este movimento de Satanás de modo negativo contra nós é um movimento contínuo. Segundo ponto, a teologia pentecostal, ela enfatiza que a ação é real e pessoal do maligno contra mim, contra você, contra nós. Neste tempo presente, não é simbólico, não é figurado. Não estou usando aqui parábola para dizer que existe um ataque verdadeiro de Satanás. Eu estou dizendo que existe um ataque de Satanás que é verdadeiro, é real. Então a teologia pentecostal ensina: a luta é real, as tribulações é real, as crises são reais, as provações são reais, principalmente as tentações. No tempo presente, principalmente no tempo que estamos vivendo, não é simbólico, é real. Não é figurado, é literal. As provações, as perseguições, o inimigo que anda ao nosso derredor não é ficção, é verdade, é realidade. Bom, uma citação pentecostal de um grande pastor e escritor, conhecido como um teólogo pentecostal, Stanley Horton,
Ele vai dizer: Pedro não deixa espaço para entender o diabo e seus ataques como metáfora. A vigilância é real, porque o inimigo é real. Satanás não é brinquedo, não. Satanás não é uma figura mitológica. Satanás é verdadeiro e seus ataques são reais. Outro ponto que vai ser colocado e observado no texto é resistência. Tem que estar firme na fé. E isto nos traz a ideia de resistir no imperativo. Uma resistência ativa, consciente e fundamentada na fé. Aí você me pergunta: pastor, mas o que isto quer dizer? A minha resistência tem que estar na fé. A minha resistência, resiliência tem que estar nesta fé, tem que estar e ser ativa. O que isto significa? Bom, eu quero dizer para você que a fé aqui no texto é isto aqui. Palavra, Bíblia. A fé aqui é doutrina. E estando na doutrina eu confio. Estando na doutrina eu confio e me traz prática. E esta prática vai me fazer vencer todos os ataques do maligno. Você precisa resistir na fé, na doutrina, palavra, confiança, prática, resultados, vitória sobre o inimigo, vitória sobre Satanás e vitória sobre tudo quanto é tática do maligno contra a sua casa, contra a sua família, contra seus filhos, contra seu casamento, contra a sua igreja, contra tudo que você puder pensar e imaginar nesse exato momento. Deus quer que, através da palavra, pela palavra, você venha ter vitória sobre o maligno. Você precisa estar na palavra de Deus. Você precisa estar firmado na palavra. Segundo subtópico da nossa revista: a vigilância ativa, discernindo as táticas do inimigo. Bom, queridos, nós estudamos muito sobre as armaduras do texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e nós lemos a partir do verso de número 10 em diante, e ali aprendemos o porquê precisamos estar firmados em Cristo e ter a armadura sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Por quê? Porque no estudo, na lição, o escritor está falando para termos uma vigilância ativa e discernindo os ataques, as táticas do inimigo. E isto fala, irmãos, de estratagema. Estratagema é tática. E o que isto quer dizer, pastor Paulo? Isso quer dizer de ataques planejados, ataques proposital. Isso quer dizer da aproximação gradual. Isto quer dizer exploração de fraquezas. Isto quer dizer colocar em confusão mental. Isto também traz a ideia de distorção da verdade espiritual na questão da estratagema ou táticas de Satanás contra o cristão. Você já conseguiu vislumbrar, você já conseguiu discernir que Satanás, ele ataca e seus ataques são planejados? Você já parou para pensar nisso? Que Satanás não age por impulso? Ele é inteligente? Nos seus ataques ele é consciente? Você já conseguiu perceber que os ataques de Satanás,
ele parte de uma aproximação gradual. Você já conseguiu perceber que Satanás sempre ataca nas fraquezas das pessoas? Já conseguiu destacar isso, querido? Você já percebeu que muitos caíram, se sucumbiram, porque teve, partindo de Satanás, uma confusão mental, espiritual? As verdades foram distorcidas. É assim que Satanás ele ataca. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes, sim, muitas vezes não. Muitas vezes sim, algumas não. Satanás ele pode fazer pessoas, jovens, irmãos, irmãs cair na prostituição, no adultério, na fornicação, né? Satanás pode fazer isso. Mas Satanás, ele quer atacar cristãos, principalmente, de uma forma um tanto quanto mais inteligente, menos chamativa, porque o que Satanás quer é não ser descoberto. O que Satanás quer é agir no silêncio. Então tem muito crente que já foi destruído por Satanás e não sabe até hoje. Tem muito crente, casamento, que está destruído e não conseguiu ver, não conseguiu destacar, porque não tem a vigilância que é conhecida como vigilância ativa. Está sempre, irmãos, atento, está sempre com os olhos abertos, está com os ouvidos atentos. Não é qualquer lugar que ele põe os pés, não é qualquer lugar que ela põe as mãos. Não, irmão, porque ele não perde tempo. Ele não cai nas sonolências de Satanás. Sempre está atento. Agora, olha só aqui. A vigilância consiste em estar, em perceber as aproximações do maligno antes que tudo isto se torna uma queda para nós. Olha o que vai dizer um teólogo, ou o que vai dizer a teologia pentecostal. A teologia com discernimento espiritual, né, que parte do fruto da palavra e do Espírito Santo, ele vai fazer com que a vigilância não seja uma paranoia dos cristãos, mas que seja uma sensibilidade espiritual. Hoje o mundano chega para um crente vigilante, vai dizer, cara, você é paranoico, você é quadrado, vai falar um monte de coisa para você, para nós, para mim, vai falar um monte. Rapaz, você está doido, você está paranoico. Deixe, irmãos, que nos chame de paranoico, de doido, de louco, daquilo que eles quiserem. Mas nós temos algo chamado de sensibilidade espiritual. Aleluia. Nós não vamos cair nos mesmos pecados que outros caíram, porque podemos aprender com os erros dos outros. Vamos ser inteligente. Irmãos, é aqueles que não caem, aqueles que não querem cair. Agora, existe o sábio. O sábio, ele aprende olhando os erros dos outros. Consegue compreender isso? Um certo escritor conhecido como Donald, ele vai dizer, o apóstolo da doutrina do Espírito, ele vai dizer, uma igreja sem discernimento será sempre presa fácil, mesmo que esta igreja, que este irmão, que esta irmã, que este jovem, ou que quem puder ser, mesmo que seja alguém ou que seja uma igreja zelosa, pode ser que, faltando a vigilância, Satanás consegue ainda vencer, mesmo que seja um crente zeloso. Tá? Ele vai dizer, uma igreja sem discernimento será sempre presa fácil, mesmo que tenha zelo. Precisamos estar atentos. Sabemos que Satanás, ele não quer nos fazer pecar com algumas situações que eu pontuei aqui, como adultério, fornicação,
com prostituição, avareza. Não, às vezes ele quer nos vencer. Olha só as táticas de Satanás. Medo. Ele tenta nos intimidar usando o medo. Desânimo. Ele tenta nos paralisar usando o desânimo. Quantos crentes na sua igreja têm desanimado? E aí, irmãos, talvez não seja a sua culpa. Nem sempre, porque, irmãos, culpado é só pastor. Mas nem sempre é pastor o culpado de muitos estar desanimado. Tem gente que desanima porque ouve a verdade. Aí quer viver do jeito que ele quer viver, da forma que ele quer viver. Pastor, amem ou te odeiam. Pode amar ou pode lhe odiar. Não deixa de pregar a verdade. Tá? Agora tem crente que está desanimado porque Satanás o desanimou. E está paralisado por Satanás. Outra situação, a distração. Ele tenta desviar o foco. Quantos crentes distraídos tem na minha igreja, na tua igreja, na igreja mundial, falando? A igreja verdadeira. Quantos estão perdidos lá dentro? Quantos estão distraídos lá dentro? Outra situação, a acusação. Tenta enfraquecer a fé dos irmãos usando a acusação. Talvez acusação verdadeira do passado. Talvez acusação mentirosa. Tá? Pode ser. Não descarta. Pode ser. E muitos se enfraqueceram porque foi acusado e não conseguiu lidar com isso. Não estava vigilante. Não estava na torre de vigia. Outra coisa que Satanás vai usar é a sedução. Ele tenta corromper. Ele tenta corromper a irmã, tenta corromper o irmão, tenta corromper o jovem, tenta corromper as crianças. Ele tenta corromper a todos, sem exceção. Quantos já foram seduzidos por Satanás? Agora, por que eu deva ser vigilante? Para antecipar os ataques. Deus nunca deixou o crente ser atacado sem antes avisá-lo. Você conhece a história de Israel. Sempre que Israel ia ser atacado, Deus avisava. Deus avisava. Ao ponto das nações inimigas dizer: rapaz, será que tem alguém aqui dentro da nossa nação? Será que tem algum aqui que está vazando informação? Será que nós temos algum traidor que está trabalhando para Israel? Porque todos os ataques nossos, eles já estão sabendo. Toda vez que iremos confrontar, pegar Israel de surpresa, eles já estão preparados. O que está acontecendo? Nós temos um traidor, mas era que Deus usava os seus profetas para alertar aqueles que é vigilante, aqueles que está a todo momento lendo a palavra, orando, se consagrando. Deus vai lá e avisa, antecipa para ele os ataques de Satanás. Porque eu devo ser vigilante para impedir as armadilhas de Satanás. O crente vigilante, ele vai tirando a armadilha do caminho, para que os outros lá atrás não venham cair na mesma armadilha. Ele vem aqui, irmãos, a armadilha está aqui, ó, vamos passar por aqui. Satanás criou uma emboscada ali, vai falar, ó, Satanás está ali. Vamos partir por aqui. Talvez vai ser um caminho um pouco mais doloroso, mas não vamos cair na emboscada de Satanás. Para quê? Ser vigilantes, para fortalecer as áreas mais fracas do cristão. O crente precisa ser vigilante quanto a ele mesmo, para identificar nele quais são as partes que são mais frágeis e fortalecê-las. Tá, meus irmãos? O crente precisa estar atento quanto às suas fraquezas e fortalecê-las. Para que ser vigilante? Para agir com sabedoria. O crente, ele age com sabedoria. Ele não age por impulso, sem pensar, sem analisar os fatos. Ele vai agir com sabedoria. Terceiro ponto,
é o subtópico de número 3, que está escrito assim na revista. O título do subtópico de número 3: Fortalecendo a vigilância. Práticas essenciais para o cristão. Queridos, eu vou destacar alguns pontos para os irmãos do terceiro subtópico. Precisamos fortalecer a vigilância, como está aqui no subtópico de número 3. E isto demanda, em termos práticas, que é essenciais para isto, que é essencial para o cristão. Tá? E isso, irmãos, traz estratagema, isso traz tática, planos para que nós venhamos vencer Satanás. Eu quero dizer para você, crente, escute-me aqui. Não tem como vencer Satanás sem plano, sem tática, sem estratégia. Satanás, ele tem plano, estratégias. Satanás, ele tem táticas. E se o crente não tiver táticas, Satanás vai vencê-lo. Ele pode ser forte, ele pode ser grande, pode ter riqueza, ele pode ter tudo. Mas se ele não for um crente que tenha táticas, ele vai perder. Ele vai ser destruído. Você consegue pensar, irmãos, um exemplo que eu quero trazer? A nação de Israel. É uma nação pequena, não é uma nação grande, é uma nação pequena, o que por muitas vezes foi alvo de guerras. Só que é uma nação extremamente estratégica. É uma nação no quesito militar. Irmãos, estratégicos demais. Eles têm táticas que é, irmãos, modelo para muitas nações. Então, todas as vezes que nações entravam em guerras ou entram em guerras contra Israel, Israel sempre vence. Porque tem tática, porque tem plano, porque tem estratégia. Não vai para o campo de batalha contra Satanás sem estratégia. Ele vai te varrer, ele vai lhe destruir, ele vai acabar com você, se você não estiver estratégia. Precisa de estratégia. E eu quero pontuar algumas estratégias que está inserida no subtópico, estratégias que estão inseridas no subtópico de número 3. A primeira estratégia que o crente precisa ter é a vigilância pela palavra. A palavra é o principal instrumento do crente que traz lucidez espiritual. Eita glória! Por que, pastor Paulo? Porque a palavra identifica a mentira. Contra a verdade, a mentira não resiste. A mentira, quando se depara com a verdade, ela cai por terra. E a verdade que eu digo não é a tua. A verdade que eu digo não é você. A verdade que eu digo é a palavra. A verdade que eu digo é Cristo. Aleluia. Por que eu preciso ser vigilante pela palavra? Porque a palavra revela o caráter do inimigo. Às vezes tem pessoas que encostam perto de você. Só que Deus, através da sua palavra, já vai lhe dizer: é inimigo, é traidor. Fique de olho aberto. Fica de olho aberto, porque é inimigo, é traidor da minha obra, da minha casa, do ministério, do chamado. Cuidado. A palavra, ela traz luz. O salmista vai dizer, irmão, vá ler o Salmo 119, do 1 até o último versículo. Vai dizer a respeito da palavra. A palavra é luz. A palavra é lâmpada. A palavra é fogo. Que faz o que, irmão? Que traz luz. Que clareia. Onde tem trevas, e no meio dessa treva existe muita coisa escondida. A luz chega revelando tudo. Se você não sabe quem está do seu lado,
quem está no seio familiar, que às vezes você mesmo trouxe, que é enviado de Satanás, enviada de Satanás, você vai descobrir através da luz da palavra. Por quê? Eu devo ser vigilante na palavra, pela palavra, porque ela fornece munição. Aleluia. Billy Graham, ele vai dizer: a Bíblia não arma o cristão apenas, ela abre os seus olhos. E querido, abra seus olhos, fique atento, seja vigilante, observa a palavra e desfrute dos resultados em nome de Jesus. Segunda tática para que você fortaleça a sua vigilância é a oração. A oração nunca vai ser descartada. Nunca, 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 nunca. A oração sempre foi o carro-chefe depois da palavra. Pedro, ele aprendeu isto no Getsemane com Jesus. Que no momento mais intenso de lutas, guerras e batalhas espirituais, Cristo, aleluia, estava orando, suando água e gotas de sangue. O que ele fazia? Orava. Irmão, isso aqui é forte demais. Jesus, no momento mais intenso, ele estava desperto pela oração. Alguém vai dizer que a oração é o fogo que te mantém atento, que te mantém aquecido e que mantém os inimigos distantes. Você no meio da floresta, você não acende um fogo logo não, porque senão você vai passar frio, senão os lobos vão vir te atacar, os insetos vão vir acabar com você durante a noite. Agora acenda uma fogueira para você ver uma coisa. Além de você ter visão, você é protegido, você vai estar desperto, acordado. A oração, ela traz alguns resultados, como mente acordada. A oração é o fogo que mantém a mente acordada. Segundo ponto, a oração fortalece a fé. O crente que não tem fé para mais nada, nem para curar uma dor de cabeça, é um crente que não ora. Mas eu não estou dizendo que sempre a sua dor de cabeça vai passar com a oração, mas eu quero dizer no mínimo. No mínimo, irmão. O filho chega, o varão vai pegar o filho e vai levar para fulano de tal orar. O pastor da igreja vai pegar o filho para ciclano orar. Para um membro orar da igreja, sendo que ele é o anjo da igreja. O obreiro tem que estar pronto para isso. A irmã tem que estar pronto para isso. O jovem tem que estar pronto para isso. Fortalecer a sua fé através da oração. Ore, querido, que o teu chamado chega, a tua bênção chega, a tua vitória chega. Para que orar? Porque as minhas vontades vai estar alinhada com a vontade de Deus. Eu vou saber o que Deus quer para mim, através da oração. Outra coisa que a oração ela traz, ela aumenta a sensibilidade. Eu sinto mais de perto a presença de Deus. Eu sinto mais de perto a proteção de Deus. Eu sinto mais de perto os cuidados de Deus. Aleluia. Então, queridos, é importante que você ore para que você se fortaleça as suas táticas, as suas estratégias e principalmente a sua vigilância. Você precisa orar. Outro ponto deste subtópico de número 3 é vigilância pela comunhão. Queridos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, Pedro ele destaca algo que chama a minha atenção. Ele vai dizer, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos. Ele diz, as aflições, ela também está na vida dos nossos irmãos. Não é só eu, querido. Não é só você, não. Que passa pelas crises, que passa pelas provações, pelos desertos e vales. Não, irmão. Tem um monte por aí.
Às vezes as aflições que eu passo não chegam nem na unha da aflição de outro irmão. E por que, irmãos? A vigilância, ela também parte da comunhão. Por que, irmãos? A vigilância, ela parte do coletivo. A unidade, a união é indispensável para o crente permanecer em Cristo, permanecer fiel, permanecer resistente, resiliente. Por quê, querido? Porque a comunhão sustenta. Jesus sempre ensinou a estar junto. Sempre no partir do pão estava junto. Jesus nunca ensinou o partidarismo, o exclusivismo. Não, irmão. Deus nunca ensinou, se exclua. Vai lá viver uma vida privada. Vai viver sozinho, escondido. Não, irmão. Tem um monte de crente aí que parece que é monge. Né? Só falta subir numa montanha e fica lá, irmão. E outra, né? Tem história de um pastor que tem um amigo que tentou virar monge para ver se a vida mudasse. Aí pegou, irmão, foi lá para as bandas lá de Taiwan, da Índia, de outros lugares, irmão, para passar pelos processos que o monge passa. Irmão, voltou pior. Então, querido, a comunhão é necessária por alguns fatores benéficos. Quais, pastor Paulo? É porque a comunhão, ela sustenta, ela dá força, ela se ajuda. Outra coisa, a comunhão alerta, irmão. Aonde tem comunhão, tem alerta. Alerta, muitas vezes, de risco. O irmão vai dizer ao irmão, cuidado, fique atento, não faça isso. Irmão, enquanto você, irmão, está preocupado em viver uma vida sozinha, solitária, você está destruído. Satanás já lhe destruiu aqui. Agora, onde existe comunhão, onde existe unidade, existe alerta de risco. O irmão vai dizer, cuidado. Olha, eu já passei por aí. Eu já vivi nisso aí. Não faça isso. Não tome as mesmas atitudes que eu tomei no passado. Está vendo como é importante ter comunhão? Outra coisa que é importante você ter comunhão, que vai lhe ajudar na vigilância, é porque às vezes o irmão percebe aquilo que você não conseguiu ver. E o irmão do seu lado viu. O seu irmão do seu lado conhece. Tá, meus irmãos? Então é importante a comunhão. E a Bíblia é muito categórica em dizer, é melhor ser dois do que um. Ele vai dizer, é melhor ser um cordão que tenha 2, 3 dobras para mais, mas nunca sozinho. Nunca sozinho. Deus nunca ensinou o exclusivismo. Isso é coisa de Satanás. Por isso que eu não concordo com a ideia dos desigrejados. Isto é mentalidade, ideologias de Satanás. Tá, queridos? Fica junto, unido. Deus não tem um céu para cada um. Deus tem um céu, um lugar para todos. Salvo, na questão de salvo, Deus só tem um lugar para nós. Vamos ficar todos juntos. Tá? Se você está em desunião com algum irmão, já se retrata. Já se perdoe. Porque senão Jesus vem e você fica para trás. Não dou paz para o irmão. Esse irmão, se ele cantar, eu não canto. Se ele estiver na igreja, eu saio da igreja. Irmão, saia, não cante. Você vai para o inferno cantando, se você estiver em desunião. Você vai para o inferno tocando, você vai para o inferno pastoreando. Não ame, irmão. Não tem perdão, não tem paz com Deus. A Bíblia é categórica, literária em dizer, se você não ama o teu irmão que você vê, enxerga, não consegue fazer o mesmo com Deus, que você nunca viu. Os maiores princípios bíblicos ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama teu irmão, senão você não vai para o céu. Se você não ama, não comunga, não participa da ceia com teu irmão,
Satanás já te venceu aí. E você acha que você é crente. E você acha que você é cristão. Você já perdeu a guerra. Último ponto para nós finalizarmos sobre táticas e práticas para fortalecer a vigilância. É a sobriedade emocional. O que isso quer dizer? Pedro vai ensinar. Primeiro ponto, seja humilde. Seja humilde para pedir ajuda. Seja humilde para reconhecer os seus erros. Tá? Não seja orgulhoso. Não seja arrogante. Não seja prepotente. Não seja nada disso. O único que não precisa de ninguém é Deus. O único que não precisa de ninguém é Deus. Todos abaixo de Deus, todos abaixo da Santíssima Trindade, depende de alguém. Agora, Deus não depende de nada e de ninguém. Agora não. Nós dependemos. Então seja humilde. E também reconheça seus erros. Outra coisa, não carrega em seus ombros ansiedades e pesos desnecessários. Não carregue aquilo que não é teu. Não carrega coisas desnecessárias, principalmente do mundo. Não faça isso. Não traz, irmãos, coisas do mundo. Não se equipare, irmãos, com as coisas do mundo em detrimento às espirituais. Asaf foi fazer isso. Em Salmo 73, e quase desviou, e quase se perdeu na fé. Não faça isso. Outro ponto de termos a sobriedade emocional é não viver por impulsos emocionais. Não viva por impulso. Não seja explosão, né? Seja um forno a lenha, tá? Você vai devagar, vai devagar. Pense, analise, reveja, veja os fatos e age. João Crisóstomo ele vai dizer: quem guarda o coração, guarda toda a cidade da alma. Pastor, guarda o coração, guarda o emocional. E você vai estar guardando a sua família. Você vai estar guardando a igreja. Amém? Eu quero deixar esse estudo para vocês. E que Deus continue te abençoando. E tenha uma boa aula em nome de Jesus.